E aí, fantasmas, sejam muito bem-vindos ao Gengar e chegou o grande momento, assim como tem acontecido nas últimas gerações, com os últimos lançamentos, inclusive os mais recentes, os remakes da quarta geração, Brilliant Diamond e Shining Pearl. Pokémon Legends Arceus começou a vazar na internet. Exatamente 10 dias antes do lançamento, começamos a ter as primeiras imagens que parecem corretas, justamente do cartucho, da capa, da contracapa, inclusive do jogo, da gameplay. Então muito cuidado se você não quer spoilers além dos que a gente já sabe ou imagina. Eu vou filtrar o máximo que eu puder, mas eu vou estar sempre narrando e comentando algumas coisas sobre esses vazamentos aqui no canal, beleza? Quem avisa, amigo é. Começou a temporada de vazamento de Pokémon Legends Arceus. Se você curte, embarca no Hype Train comigo. Só que antes da gente começar esse vídeo, não esqueça de já se inscrever no canal, não apenas pelos vazamentos, como também quando o jogo for oficialmente lançado. Eu vou trazer gameplay, tutorial e tudo que eu puder, fazendo a cobertura mais completa possível de Legends Arceus pra você. Então se inscreva, clica no botãozinho vermelho aí embaixo de graça, muito rapidinho agora mesmo, e se torne um fantasma como nós, beleza? Se puder, compartilha o vídeo com os amigos, deixa o like, ativa o sininho de notificações. E agora sim, não vamos enrolar muito não, bora começar o vídeo começando por um dos arrobas, um dos vazadores, um dos leakers, uma das personalidades mais conhecidas da comunidade Pokémon, quando o assunto são esses supostos vazamentos e supostos rumores. O Poryleaks. O Poryleaks postou ontem essa imagem aqui, ó, da parte interna do jogo, da box do jogo, inclusive com o cartucho, e dá pra ver a arte do cartucho, dá pra ver o mapa da região de Hisui na parte interna, né, dessa cover, dessa capa que tem todas as boxes. A parte interna dessa capa tem justamente a região de Hisui, e aí o cartucho tem uma arte que a gente já imaginava, acho que a gente já até sabia que seria só a inscrição, né, só a logo de Pokémon Legends Arceus com o céu ali, e nada de muito diferente, tá? Esse aqui parece uma imagem que não mostra muita coisa, mas é uma prova, né, de que já tem pessoas com o jogo em mãos, o que é o primeiro passo pra gente confiar nos vazamentos que virão a seguir. Então não tem como ter vazamento se ninguém tem o jogo em mãos, e a partir do momento que a gente vê, a gente entende, a gente sabe que tem alguém com o jogo na sua casa jogando, a gente compreende que a partir disso qualquer coisa pode se tornar possível. Mas eu tô aqui também pra mostrar pra vocês e pra alertar vocês pra tomar cuidado, né, nem tudo é verdade. E no final eu vou mostrar alguns vazamentos fakes, beleza? Continuando aqui no Poryleaks, tem duas imagens de dentro do jogo, parece aí as telas iniciais, e a primeira fala assim, ó: Welcome to my realm, located beyond both time and space. Então, seja bem-vindo ao meu reino, ao meu mundo, né? Que está localizado além dos dois, né? Tempo e espaço. Tempo, referência de Alga, espaço, referência a Palkia. Então, claramente aqui quem tá falando é Arceus. A gente sabe que Arceus é capaz de falar a linguagem humana através de telepatia, afinal ele é o deus Pokémon, então ele pode meio que tudo, beleza? E aí na imagem seguinte tá aqui, ó: I am that which humans call Arceus, ou seja, confirmando que ele é aquele que os humanos chamam de Arceus, de Arceus, chame como quiser. Então, por esse textinho, parece indicar como se a gente estivesse chegando ao reino de Arceus. Qual é o reino de Arceus? Ele diz que é além do tempo e espaço, então indicaria que Pokémon Legends Arceus se passaria em um universo onde talvez as leis de tempo e espaço não seriam exatamente aplicadas, ou então num novo universo, numa nova dimensão. Enfim, não tem a explicação disso ainda. O que parece é que essas são as frases ditas logo no início do jogo, quando o Arceus nos apresenta o seu jogo, né, e nos dá boas-vindas ao seu reino, aparentemente. E aqui a gente tem a parte de trás da capa de Pokémon Legends Arceus, falando que ação encontra RPG nessa nova aventura de Pokémon, né? Não tem nada de muito diferente. Eu até esperava que algum novo Pokémon pudesse vazar quando essas imagens, essas artes aparecessem, mas não tem nada não. Tem um Psyduck, um Hisuian Growlithe, Basculegion, Weirdier, tem um Kleavor, né, na forma lá de Frenzy Nuggle, perdão. Tem um Tangrowth, um Lucario, o Luxray entrando na Edge Style, enfim, não tem nada de muito novo, mas mais uma mostra e uma prova de que já tem gente com o jogo em mãos, beleza? A partir do momento que esse vazamento começou a acontecer, o Eclipse voltou ao Twitter, outra personalidade bem famosa, né, dessa comunidade Pokémon sobre rumores e vazamentos. Ele foi lá falar algumas coisas que ele tava guardando segredo, e agora ele acha que é o momento pra ele começar a revelar. Então ele falou algumas coisas que eu confesso que não entendi muito bem. O Eclipse é italiano, ele twitta em inglês, então pode ter acontecido aqui alguma falha de comunicação, então eu vou usar essa tradução do Google pra gente tentar entender o que ele quis dizer, ó. Como esperado, capturar Pokémon é o combustível
combustível do jogo para avançar a história mais rapidamente. Então, para você avançar em Legends Arceus, você precisa estar sempre capturando Pokémon. Claro, você pode completar a aventura sem pegar muitos Pokémon, mas resultará em um estilo de jogo mais tedioso e desnecessário, porque o jogo é projetado em prerrogativas opostas. O jogo foi projetado para que você capture bastante Pokémon, beleza? Se você não é uma pessoa pegue tudo, né, capture todos os Pokémon, não se preocupe. O jogo usa muitas estratagemas para guiar a sua corrida nessa direção, né, do final do jogo, como solicitações com o objetivo de capturar novas espécies. Uma pequena introdução ao tema, porque é sobre isso que falaremos resumidamente, a longevidade do jogo, o quanto esse jogo vai durar em questão de hora, em questão do fator replay e tal. Com uma tabela de mais de 300 Pokémon diferentes, um sistema de classificação baseado em 10 estrelas para o corpo de pesquisa, né, e aqui é aquele Survey Corps, Missions, Requests, Service, quanto o jogo durará em termos de tarefas, de missões, né, e aqui ele tá falando possivelmente numa Pokédex de 300 Pokémon. A gente tava inclusive em live teorizando sobre isso, eu tinha falado a princípio entre 200 e 300 mesmo, tinha gente falando de 400, depois eu cheguei à conclusão que deveria ser uns 200 Pokémon, porque nunca uma Pokédex teve tanto Pokémon assim, mas aparentemente 300 serão os Pokémon presentes em Legends Arceus, beleza? Você não receberá uma estrela na equipe de expedição da galáxia, né, na Galaxy Expedition Team, apenas avançando uma classificação após concluir as tarefas. As estrelas eu acho que são aquela imagem que a gente já mostrou aqui, né, que o Riddler falou sobre você ter que ir completando pra zerar o jogo e acessar algumas missões. Então parece que vão ter 10 níveis diferentes, ao que indica o Eclipse nesse tweet que ele fez. Esse novo sistema é mais parecido com o antigo check de insígnias, né? O que eu me lembre, basicamente, é para você entrar na liga, você precisa de 8 insígnias. Então não sei como é que funcionaria exatamente essa mecânica em Legends Arceus. Você precisaria de algumas estrelas para avançar no jogo. Deve ser algo desse tipo, né? Então é um antigo check de embeds, né, de insígnias para avançar no jogo, combinado com uma barra de pontos de pesquisa onipresente, que conta suas próprias classificações. Então basicamente completar missões específicas e exceder pontos de pesquisa, classificações suficientes, nos dará estrelas de expedição e consequentemente, pelo que eu entendi, nos permitirá avançar na história de Legends Arceus. Beleza, mais um tweet aqui, ó. Existem mais de 300 Pokémon disponíveis, existem cerca de 300 tarefas a serem concluídas para obter o 10º Rank Star, né? Então deve ser o nível máximo quando você tem todas as estrelas. Cada Pokémon pode ser levado ao Max Research Level 10, completando tarefas Specific Dex Tasks. Então deve ser tarefas específicas de Pokédex, que diferem com cada espécie com base em sua aparência, move pool e resistência. Acho que ficou meio esquisito isso aqui. Além dessas mais ou menos 300 tarefas de pesquisa e tarefas de Dex específicas, adicione todos os pedidos dos NPCs dos aldeões, né, lá da Jubilife Village, com os quais estamos interagindo, que são extras, mas ainda obrigatórios para completar uma boa quantia para a história, especialmente no início, e missões para o tutorial e o passe de verificação difícil. Então ele tá falando de 300 tarefas de pesquisa ou tarefas de Dex para completar aquelas estrelas, aquele rank de estrelas, e além disso tem essas tarefas, essas missões que os NPCs lá de Jubilife Village nos dá, além das missões de tutorial, passe de verificação e tal. No total deve ter até mais do que isso de missões. Acho que não ficou tão clara a forma que o Eclipse explicou sobre o andamento do jogo, mas o que eu entendi ou o que eu retirei dessas informações do Eclipse é que o jogo vai ser bastante longo e que, claro, para você avançar mais rapidamente você precisa capturar muito Pokémon, e é possível que muitas dessas tarefas envolvam justamente a captura de vários Pokémon. Já falei isso, repito, um dos meus principais medos em relação a Legends Arceus é que seja um jogo repetitivo em relação às missões. Então, por exemplo, pegue um Shinx, pegue 2 Shinx, pegue 3 Shinx, pegue 5 Shinx, pegue 10 Shinx, 20 Shinx, entende? Então eu espero que não tenha esse tipo de repetição. Claro que até um certo nível a gente entende, né? Pegue 1, pegue 10, pegue 100, beleza, não precisa mais do que isso. 3 missões envolvendo o mesmo Pokémon. Mas enfim, sobre o Eclipse, essas são as informações que ele nos deu. Vamos agora pro Kilios. Ele fala que teremos ainda essa semana um novo trailer de Pokémon Legends Arceus com uma duração de cerca de 9 minutos. Ele postou isso ontem, um pouco depois da Pokémon Company retirar do ar aquele vídeo que a gente reagiu ontem também, da região de Hisui em 360 graus. Então muita gente imaginou que ele estivesse falando disso, só que esse lance de ser um trailer de 9 minutos de duração nos aponta para uma outra direção, né? Esse vídeo tinha cerca de 2 minutos. Esse trailer que o Kilios acredita que será lançado
lançamento dessa semana tem 9 minutos. E ele diz isso porque essa playlist de Pokémon Legends Arceus tinha 12 vídeos até o início da terça-feira e depois passou a ter 13. Então ele imaginava que seria um novo vídeo. Acredito que possa ser uma localização desse vídeo de 360 graus, talvez até um vídeo mais extenso, né? Uma tour de 360 graus. O próprio Felipe, né, que é um jornalista brasileiro que tá sempre por dentro dessas novidades, respondeu ao Killers falando exatamente isso. Eu meio que concordo com ele que pode ser que seja um novo vídeo envolvendo essa mecânica de 360 graus, só que mais extenso. Não acredito que seja um vídeo com informações novas, né? Até porque estamos muito perto do lançamento. Mas enfim, resta a gente aguardar para saber o que será de fato. Agora entrando um pouco nos vazamentos falsos, a gente tem essa imagem aqui do Eclipse de uma possível nova evolução do Sneasel, né? A gente sabe que, ao que tudo indica, o Sneasel vai ter uma Hisuian Form e essa Hisuian Form vai evoluir para um novo Pokémon, que seria esse aqui. Só que não, é falsa essa imagem. O Eclipse fala, você sabe o que é engraçado? Que não tá tão distante assim da realidade. Então assim, por mais que seja falsa essa imagem, esse Pokémon aqui, segundo o Eclipse, é bem parecido, é bem próximo do que a gente vai receber de fato, de real, de oficial, em relação a essa evolução de um possível Hisuian Sneasel, beleza? E outra imagem que rondou bastante a internet nos últimos dias foram essas Hisuian Forms de Decidueye, Typhlosion e Samurott. Também são falsas, tá? A gente vê aqui um Decidueye meio geisha, né? Meio inspirado em mulheres orientais. A gente vê um Samurott samurai, só que samurai mais robusto, bem grandão. E a gente vê um Typhlosion totalmente diferente do que eu imaginava. Parece um lagartão aqui, quase um dragão. Mas essas imagens são fakes, ainda que elas tenham sido caprichosamente colocadas dentro do contexto dos jogos, tá? Não acreditem em tudo que vocês veem, não apenas essas, como em várias coisas que começaram a pintar agora, porque, como eu disse no início do vídeo, a temporada de vazamentos de Pokémon Legends Arceus está aberta. E eu vou tentar filtrar o que é verdade e o que não é aqui pra vocês, pra gente continuar produzindo conteúdo até o lançamento oficial, beleza? Se tá hypado, embarque comigo, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe com os amigos e ative o sininho de notificações pra não perder nada do mundo Pokémon. Conto com vocês, hein? Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre e até a próxima.